Graças e paz, meus irmãos. Hoje eu prometi para mim que era mês dos varões, né? Eu não ia nem pregar esse mês, deixar só os de fora, mas sobrou, né, Maiara? Tem jeito. Pode tomar assento, irmãos. Hoje é um dia muito importante para mim, né? Hoje, mais um sonho realizado, né? Maiara Mendes congregando com a gente. Ela era uma jovem que aos 12 anos foi passado para mim a responsabilidade de liderar ela. Hoje é uma mulher, né, madura, experiente, e é uma honra poder estar congregando com a Maiara de novo. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em João capítulo 4, por gentileza. Estava hoje pela tarde pedindo a Deus uma palavra. Eu estava meditando num texto para consagração, mas o Senhor tem ministrado em meu coração esse texto, João 4, a partir do versículo 4. João 4. E eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Todos acharam, irmãos? E diz assim: porquanto, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido. Essa Bíblia não é só Jesus, está aqui, melhor. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais do que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade chamada Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, tinha dado ao seu filho José. Estando ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Isto era quase a hora sexta. E veio, pois, uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade a comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus respondendo: se tu conhecer o dom de Deus, e quem é que disse, dai-me de beber, tu me pediria, e eu lhe daria a água viva. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, mais uma oportunidade o Senhor tem me dado, Senhor, de estar vivo, pregando a tua palavra. Senhor, mas o teu povo necessita, Senhor, de ouvir a tua voz, ouvir as tuas instruções, Senhor. Senhor, me usa mais uma vez, Senhor. Fala com o teu povo para a glória do teu santo nome. E a igreja diz: amém. Meus irmãos, hoje eu estou até com a voz ruim, porque ontem foi um culto extraordinário. Quem estava aqui ontem e sobrou alguma voz, né, pastor? Esse tem a garganta muito boa, Maiara, que ontem foi um culto extraordinário. Quando nós falamos de Jesus, não tem como não falar antes de João Batista. João Batista é aquele que veio preparando o caminho para a vinda de Jesus. A Bíblia diz que João Batista pregava nos desertos arrependimento. E o que eu acho interessante, meus irmãos, é que João Batista não ia atrás das pessoas pregar arrependimento. As pessoas vinham até João Batista para João Batista dizer para eles: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A Bíblia diz que vai chegar um período que João Batista está pregando, batizando no deserto, falando sobre acerca de Jesus Cristo. E de repente ele avista o Cristo,
E ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus. O que eu acho interessante é que João Batista, ele anuncia a vinda dele. E quando Jesus aparece no deserto, Jesus ele vai dizer para João Batista, para ele o batizar. Aí João Batista, como eu? Fico imaginando, pastor, a gente olhando para Jesus Cristo, Jesus diz assim, me batiza, poxa, como eu? Eu careço de ser batizado por você e você pede a mim? Jesus ele vai olhar para João Batista, João Batista, é preciso que se cumpra as escrituras. João Batista precisava fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele preparou o caminho. Agora as pessoas estão observando ele batizando Jesus Cristo. Mas quando ele está batizando Jesus Cristo, vem uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, a qual eu tenho prazer. A Bíblia diz que João Batista ele permanece batizando no deserto. Porém, a Bíblia diz que vai levantar um murmurinho, como nós lemos no texto, Rafaela, minha esposa, bonitona, essa minha esposa. Levanta um murmurinho, qual o murmurinho? Vão tentar contaminar, primeiro João Batista, alguém que está ganhando multidões para Cristo. Não se assuste não, meu irmão. Se você estiver fazendo a obra do Senhor, ganhando multidão para Cristo, alguém tentar minar aquilo que você está fazendo. Porque esse aqui é o papel do inimigo, minar aquilo que você está fazendo para o reino e está dando certo. Vão tentar contaminar João Batista. Vão dizer, olha João, aquele que você tanto falava, agora as pessoas não estão indo mais até você. Eles estão procurando a Jesus Cristo, pensando que isso vai ferir o coração de João Batista. Porque João Batista sabia o propósito que ele foi criado para fazer. A pergunta é simples: você sabe qual é o propósito que você foi criado para fazer? E será que você está exercendo aquilo que você foi chamado para fazer, Sandra? João Batista ele vai olhar para eles e vai dizer: meus irmãos, não se preocupe com isso não, que ele cresça e eu diminua. Esse é o grande problema de muitos da nossa geração, Isabela. Eles estão preocupados tanto em crescer, estão se esquecendo de exaltar o nome do Senhor. E eles se esquecem que alguém que tentou tomar a glória de Deus, Deus tirou ele lá de cima e colocou ele para fazer as coisas que não convém nós fazermos. Entenda algo, irmão. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. E João Batista sabe que aquilo que ele precisava fazer, ele veio para fazer. E ele não vai querer fazer aquilo que Cristo foi chamado para fazer. Que ele cresça. Aí entenda uma coisa, que quem tenta murmurar, fazer montinho, tentar minar o reino, ele não se contenta, pastor, em tentar derrubar alguém. Ele vai tentar continuar tentando derrubar outros. Porque é assim que funciona, pastora Carla. Todas as vezes que o inimigo, ele tentar te derrubar de um lado, ele não conseguir, não fica pensando que ele vai parar não, Maiara. Ele vai tentar de outro jeito. Se ele não conseguiu minar com um amigo, ele tenta com outro. Se ele não conseguiu com um amigo, ele tenta com um parente. Ele vai tentar em todos os lados tentar te derrubar. Mas aquele que está alicerçado em Cristo Jesus, ele não se preocupa com o levante do inimigo. Ele só se preocupa com a palavra determinada para ele. Se eu fui chamado para pregar o reino, eu vou pregar o reino independente do que eu viver. Aí a Bíblia diz que, o texto que diz que os fariseus, eu muitas vezes passei isso despercebido, pastora. Eu ficava pensando que os fariseus que estavam tentando, não, era um povo que estavam levando até os fariseus. Porque o texto diz que os fariseus ouviram falar. Tem pessoas, gente, que estão levando o que você está fazendo para alguém que quer te derrubar. Você está fazendo as coisas certas no reino, Sandra, mas tem pessoas levando para pessoas para tentar contaminar. O que eu acho lindo é que Jesus não se preocupa se é ele que está batizando, se é João Batista se batizando, porque quem sabe
sabe o seu lugar, não se preocupa com o que as outras pessoas estão falando. E se você sabe o seu lugar, deixa falar o que quiser, mas entenda, se o reino for dividido por causa de um murmurinho, Jesus ele se levanta, ele sai da Judeia e vai outra vez para Galileia, porque Jesus entende, o reino não pode ser dividido por causa de um falácia de um ou falácia de outro. Se eles estão preocupados se João batiza ou se eu batizo, eu deixo João batizar ali e eu vou batizar em outro lugar. Eu deixo João pregar aqui e eu vou pregar em outro lugar, porque o objetivo é que o reino cresça a cada dia mais. A Bíblia diz que Jesus ele se retira, e isso aqui eu acho que de repente foi até dificultoso. Você imagina a expectativa. Vamos falar do que aconteceu hoje. Eu estou com uma expectativa tão grande de amanhã vir para cá, pastor. A Renata também estava, Daniel também estava. Aí a expectativa é tão grande, Lília, de ela vir para cá. De repente, ela decide chegar. Quando ela chega, se levanta o murmurinho, ela tem que se retirar. Você está entendendo? É o melhor momento de Jesus Cristo pregar o Evangelho, porque alguém vem anunciando, dizendo: vem alguém após mim, eu batizo com água, mas virá um após mim que batiza com fogo e com o Espírito Santo. Deixa eu aqui abrir um parênteses. Talvez você ainda não entendeu na mensagem de ontem porque aqueles homens não foi queimado. O João Batista disse: vai vir um após mim que batiza com fogo e com o Espírito Santo. Aqueles homens estavam tão quente, não tem como o fogo do homem queimar fogo do Espírito. Não tem como alguém vir contaminar aquilo que é do reino. Aqueceram a fornalha 7 vezes, não precisa entrar 7 vezes mais. Como vai queimar alguém que o fogo está acima de 7? Aquecer a fornalha 7, talvez os meninos estão dizendo, ele não está entendendo. Nós fomos batizados com o Espírito e também batizados com fogo. O fogo 7 vezes mais não me queima. Pode colocar 10 vezes mais, pode colocar 70 mais, porque não tem comparação. O fogo do céu com o fogo da terra. O fogo da terra pode até queimar alguns móveis, queimar algum eletrodoméstico, mas o fogo do céu queima o pecado, queima a injustiça, queima a contenda. Deus ainda faz. Jesus ele se retira no seu melhor momento, mas eu quero que você entenda que para Jesus se retirar tem um propósito muito maior. Talvez você tá que nem aquela mulher do poço, só fazendo o que era costume se fazer. Deu a hora, eu preciso buscar água para beber. Talvez eu preciso buscar água para lavar roupa, para fazer alguma coisa. Era costume, talvez você entrou aqui por um costume. Eu preciso ir lá naquele lugar, talvez para receber uma palavra. Talvez você não sabe nem porque você entrou aqui ainda, mas Jesus já sabia que você estaria aqui. E quando você pensou que seria aleatória a sua vida, Ele já estava sentado na beira do poço te esperando. E você está entendendo o que eu estou dizendo? Antes de você chegar, Jesus já estava vindo a caminho. E quando você chegou naquele lugar, Ele já estava aqui te esperando. Olha o que a Bíblia diz. Jesus se retira da Judéia e vai outra vez para Galileia. Mas havia uma necessidade de passar por Samaria. Existia uma mulher lá que ela não está fazendo como as outras mulheres costumavam fazer. Ela não está indo no horário que as outras mulheres costumavam ir. Porque a vida que ela levava, creio eu, que era desonroso para ela. Ela tinha vergonha, Maiara, do que ela vivia, porque ninguém ia buscar água, buscar peso no sol quente. Eu e o pastor trabalhamos com construção, né, pastor? Quando o sol está 45 graus, 30 graus, está quente, a gente naquela cobertura, a gente quer fazer o quê? Quer procurar um ambiente onde tem sombra, porque fazer esforço no sol quente é cansativo. E essa mulher está
se esforçando mais do que as outras. Por quê? Porque ela não consegue fazer no horário que todo mundo consegue fazer, porque ela tinha vergonha da vida que ela levava. E talvez você não está entendendo. Independente do que você está vivendo, independente do que você está fazendo, Jesus está preparando um cenário para te encontrar aonde você vai estar sozinho. Talvez você está dizendo, eu vou naquele lugar porque eu vou estar sozinho, e Jesus também prepara o cenário, porque Jesus entende que o que você está vivendo precisa estar você e Ele, não precisa de mais ninguém. Talvez Jesus está dizendo com os discípulos assim, eu estou cansado, mas eu também estou com fome, faz um favorzinho para mim, vai você comprar alimento, e vai dizer, mas Senhor, precisa de nós todos, precisa de todo mundo, porque eu preciso de um momento particular. E vamos de repente pensar, particular com quem? O Senhor vai orar a Deus? O Senhor vai orar ao Pai? Não, eu preciso entender que quando Jesus sai de um cenário para ir para o outro, Ele tem um objetivo, e o objetivo certo, encontrar alguém pela beira do caminho, que precisa de uma palavra, que precisa de uma solução, que precisa de uma resposta. Talvez você entrou por essas portas sem saber o que vai fazer amanhã, mas Deus te trouxe aqui para dizer, ainda tem jeito para a tua casa, ainda tem jeito para a tua família. Se você deixar eu fazer a obra, concluir na tua vida, você vai ver o que vai acontecer. A Bíblia diz que Jesus, Ele vai começar um diálogo com aquela mulher. A Bíblia diz que Jesus chega para ela e diz assim, ei, é lindo, né, pastor Edson? O dono da água pedindo água. O dono da água pedindo água. Lembra nos versículos anteriores, Isabela? A Bíblia diz que nas bodas faltou vinho. Ele pegou a água, porque ele é especialista com isso, irmão. Ele pegou a água e transformou para a festa, para um casamento. O vinho era a coisa mais importante que tinha, pastor. Mas Jesus pega aquilo que você acha que é importante, Ele pega aquilo que é valioso para Ele e transforma na sua necessidade. Eu não sei o que você está precisando, mas Jesus pode transformar aquilo que Ele tem na mão dele de valioso no que você necessita hoje. O que tu quer da parte dele hoje? O que você necessita? Ele pega uma água e transforma no vinho. E a alegria nunca acaba, irmãos. Aí aquela mulher está lá na beira do poço, meio-dia, irmão. Você imagine meio-dia, um sol quente, sozinha. Porque sozinha a gente começa a pensar na vida. Minha esposa é assim. Se você encontrar minha esposa pela rua, meu irmão, tu vai falar, é maluca. Ela sozinha, você vai ver ela assim, ela fala sozinha, né, Mayara? Ela conversa com ela mesma, às vezes pensa que ela está cantando, ela está conversando com ela mesma. Porque é um momento de reflexão. Quando você está sozinho, tu começa a fazer uma autoanálise da sua vida. Talvez você faça uma autoanálise onde você errou, aonde você está errando, como você pode transformar, como você pode mudar. E talvez, muitas vezes nós nem sabemos como fazer. Eu vivi muitos momentos na minha vida assim. Eu estava vivendo uma vida errante, errada, nos caminhos errados. Eu queria mudar, mas eu não sabia como mudar. Eu vinha pensando, como eu vou fazer? Não tem como. Da gente por si mesmo nós não conseguimos mudar a história da nossa vida. Mas vai chegar um momento que Deus vai lá do céu e vai dizer, hoje eu vou descer nos céus abertos, Santa Rita, porque eu preciso encontrar uma mulher que ela até está com cântaro na mão, mas o objetivo dela é ter sede de água. Ela tem sede e ela não entende que a água que ela foi buscar não será o suficiente para ela. Então eu preciso descer naquele ambiente para mostrar para ela que o que eu tenho é melhor do que ela foi buscar. Jesus olha para ela e fala assim, mulher, dá-me de beber. O problema é que não tem como viver presente quem vive preso no passado. Jesus olha para ela, dá de beber. Jesus está pedindo algo agora para ela. Ela está indo lá atrás. Mas como tu, sendo judeu, pede para mim que sou mulher samaritana? Ela está especificando, Lívia. Você é judeu, eu sou samaritana. Não bate. E como você vai pedir um favor para mim? Jesus olha para aquela e diz assim, mulher, se tu conhecer ao dom de Deus, e quem te pede de beber, você reverteria esse papel. Não sei eu
mas não sou mais eu que vou te pedir não. Se você conhecesse verdadeiramente, porque o grande problema é que muitas vezes a gente acha que conhece, a gente acha que sabe, porque ouvimos algumas pessoas falarem, porque de repente sentamos no culto, ouvimos alguma pregação, mas tem momentos que Jesus vai botar você sentado para você entender que você não sabe de nada, você não conhece dele. Para conhecer dele, você tem que ter um particular com ele. Aí Jesus, a mulher olha, mas como tu pode me pedir? Jesus está dizendo, eu não estou preocupado com o problema do passado, eu vim resolver o problema agora que você precisa. Se você conhecer o dom de Deus e quem te pede de beber, é você que me pediria. Mas ela, tem pessoas que só vivem do momento. Ela vai no passado e depois olha para o momento. Ah, Senhor. Perceba que ela reconhece. Senhor, poxa, como? Você não tem como tirar. Eu percebi que você não tem recurso para tirar água do poço. Eu percebi, olhei para o cenário. Eu estou percebendo que você não tem recurso para matar a minha sede. Você não tem com quem tirar. Meu irmão, você não está entendendo ainda. Vai chegar um momento que Jesus vai ter que pegar mais forte nas palavras dele. Porque estamos muito presos no passado, pastora Carla. Estamos se preocupados com o que vivemos no passado. Eu, propriamente, eu vivi muito tempo assim, um bom tempo assim. Eu vim para cá e fiquei preso muito tempo no passado. O pastor falou, eu falava, já passei, já esqueci, mas estava risada aqui no coração. E toda vez que a gente fica preso no passado, nós não vamos conseguir viver o presente. Vai ficar preso lá atrás. Pessoas vão vir trazer providência, trazer solução. Cristo vai vir, mas a gente está preocupado com o que fizeram a gente lá atrás, dizendo, esquece o que fizeram com você e se preocupa com o que eu quero fazer agora. Para de pensar no que fizeram e pensa no que eu posso transformar na sua vida. Talvez você ainda não entendeu. Jesus está dizendo, esquece o teu passado e vamos passar a viver o momento agora. Eu tenho aquilo que resolve o seu problema. Eu posso te dar a água da vida. Mas Senhor, tu não tem como? Olha o debate, pastor Essa. Ah, então me dá dessa água. Eu estou achando que eu sou prego quando a Carol está aqui, pastor. Já percebi isso. O ministério dela com a minha filha ali. Então me dá dessa água aí. Mas para que ela quer água, Lívia? Para não precisar voltar aqui mais. Eu não quero passar mais por esse constrangimento de ter que vir buscar água, as pessoas olharem para mim, porque talvez ela não tenha encontro com as pessoas no poço, mas no caminho ela vai encontrar alguém. Senhor, me dá dessa água para que eu não precise voltar mais para esse lugar, porque Jesus fala que da água que ele der para ela, jamais ela tornará a ter sede. Aí Jesus fala para ela assim, faz o seguinte, tu quer mesmo? Vai lá então, chama o seu marido. Aí estreita. Porque Jesus, quando você ainda não entende o que ele está falando, ele vai fazer com que você entenda o que ele está falando. Ele diz assim, vai lá e chama o seu marido. Ela diz para ele assim, eu não tenho marido. Aí Jesus olha para ele e fala assim, isso tu disseste com verdade, porque já estiveste sim, que o que tem agora não é teu. Alguns historiadores vão falar que isso é ídolos, outros vão falar que é marido, mas o que eu sei é que Jesus, quando pisa num cenário, é para mudar a história. As pessoas costumam dizer que Jesus não constrange ninguém, mas para não perder, ele te confronta. Para não te perder, jovem, vai chegar cenário que ele vai precisar te colocar no estreito. Vai precisar, às vezes, até expor. Porque, na verdade, nós fazemos muitas coisas erradas. E quando a exposição vem, nós queremos dar uma de coitado. Dizer, mas Senhor, não. Jesus assim, mas chama lá o teu marido, porque já tiveste. E o que você tem agora não é teu. Ela não reconhece ainda quem ele é. Eis que eu tenho observado que tu é um profeta. Ela pergunta, Senhor, nós que somos samaritanos adoramos no monte. Vocês que são judeus adoram em Jerusalém. Aonde é o verdadeiro lugar de adorar?
Porque os samaritanos, eles perverteram a adoração. O lugar de adorar era em Jerusalém. Pelo confronto que eles tiveram, eles buscaram um lugar para adorar. Jesus, ele olha para aquela mulher. Eu acho lindo quando ele fala isso. Nós adoramos o que sabemos. Alguém que está dizendo que é do reino, mas não sabe o que é reino. Porque se soubesse, pastora, não tinha ou esses ídolos, ou esses maridos. Porque o problema é que às vezes nós tentamos enganar nós mesmos, irmão. Estamos inseridos no reino, mas o comportamento da gente não é de reino. Queremos ser inseridos talvez, mas achamos que vamos mudar por nós mesmos. Achamos que temos a capacidade. Eu já ouvi falar isso, eu já disse muito isso. Não, eu só vou aceitar Jesus quando eu ficar direitinho, né? Quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, quando eu parar de me prostituir, quando eu parar de falar mal, eu vou procurar uma igreja. Irmão, se você esperar essa oportunidade para você se converter ou mudar a história, isso não vai acontecer nunca, porque nós mesmos não conseguimos. A nossa decadência é sempre buscar os prazeres da carne. Se nós não buscarmos a Cristo primeiro, para Cristo nos libertar, nós vamos morrer nos vícios, nos pecados, vivemos na lamaçal do pecado. Outrora eu estava lá fora, perdido, largado, mas eu decidi tomar uma decisão. Qual é? Eu preciso mudar a história da minha vida. Eu tinha um sonho, irmão, isso eu já falei poucas vezes. Eu tinha um sonho de casar, pastor, de ter uma família, mas estranho, eu já tive uma, já tive duas, já tive três, já tive 4 mulheres, mas eu estou buscando uma coisa que me completa. Mas eu entendi que o que completava não era mulheres, o que me completava não era bebida, o que me completava não era farra. O que precisava dentro de mim era a presença de Deus. E quando eu busco a Deus, Deus traz aquilo que eu preciso. Porque minha família, pastor, é uma família quebrada. Minha filha está aí, ela sabe. Eu fui criado assim, eu aprendi assim. Então tu acha que aquilo é certo, até você um dia ter um encontro com Cristo, que você vai ver que a rota da sua vida precisa mudar. Como foi falado, na contramão do mundo. O mundo, os judeus não queriam pisar em Samaria, mas Jesus entende, eu preciso mudar o cenário. Se ninguém quer ir para lá, eu preciso ir para lá, porque lá tem uma mulher, que ela está tentando, ela está buscando, ela está achando que está fazendo a coisa certa, mas eu preciso me revelar para ela, pela verdadeira entender o que é adoração. Talvez você hoje veio aqui, essa família linda aí, né, que veio apresentar a criança. Talvez seria só uma simples apresentação, né? Talvez para mim seria só mais uma ministração. Mas hoje foi o dia que Deus marcou um encontro comigo e um encontro contigo. Para quê? Para mudar a história da nossa vida. Porque por mais perfeito que você seja, Maiara, por mais perfeito que você seja, sempre alguém fala mal da gente, pastor. Não estou falando de ser crente não, Lívia. Tu pode fazer as coisas mais certas possível, sempre alguém vai se levantar para falar algo sobre nós. Principalmente se você tentar fazer as coisas certas. Se você buscar acertar, buscar fazer as coisas certas, pastor, toda vez alguém vai se levantar. E Jesus, ele sabe que talvez você não tem mais estrutura para suportar isso. Talvez para você seria o último momento, dizendo, Senhor, eu não aguento mais viver essa vida. Mas hoje é o encontro da virada de chave. Hoje tem chave, né? Hoje é o culto da chave, mas a virada é abrir a porta que Jesus está lá te esperando. Sair do lugar onde você está sem Cristo para entrar no lugar onde Cristo está. Porque quando nós entramos, estando onde Cristo está, a história da nossa vida muda. Percebe que quando aquela mulher, ela tem um encontro com Cristo, ela entende, pensa que ele é um profeta. Quando ela começa a relatar que ela está esperando o Cristo, Jesus fala para ela assim, não, entendeu ainda não? Você está esperando. Pô, gente, você está esperando uma palavra que já tem uma palavra há muito tempo. Está esperando que sou eu que vos falo, mulher.
Aquela mulher, ela fica fascinada. É o único momento que você vai ver ela largar o cântaro, porque até então ela estava com o cântaro esperando buscar água. Jesus falou que daria água, ela estava com o cântaro esperando que Jesus encheria. Mas quando ela entende que Ele é o Cristo esperado, ela entende que agora ela não precisa mais do cântaro. Talvez você não entendeu que até agora, esse momento, você estava com o cântaro na mão, com a esperança de buscar algo que ia resolver o seu problema momentaneamente. Mas quando Cristo se revela para você, você vai entender que agora você não precisa mais de cântaro, você não precisa mais buscar alegria em nenhum lugar, porque Ele é a alegria, Ele é a salvação, Ele te completa, Ele me completa, Ele é o nosso pastor e de nada nós temos falta. Eu acho interessante que muitas vezes o pessoal olha para ele e fala assim: pô, nós não temos falta de nada, pastor. Pô, mas o varão está cheio de dívida. Pastor que fala que ele é o homem mais endividado da igreja. Cheio de dívida, né, pastor? Mas está te faltando alguma coisa? Estranho, né? É dívida de alavancar, né, pastor? Isso. É dívida de alavancar. Nós não temos falta de nada. Poxa, mas irmão, tu tem tudo que você quer. Eu tenho tudo que eu preciso. Porque nem tudo que eu quero eu vou ter, irmão. Tem pessoas que vai correr atrás de casa própria, vai morrer sem ter, pastor. Tem pessoa que busca um carro próprio, vai morrer sem ter. Mas eu preciso entender, eu posso morrer sem casa, eu posso morrer sem carro, eu posso morrer sem filho, eu posso morrer sem casamento, eu não posso morrer sem Jesus Cristo. Eu preciso ter um encontro com Cristo para Cristo mudar a história da nossa vida, porque nós não vivemos um momento, irmão. O povo dessa terra aí vive um momento. Bebe agora. Eu falei, nós falamos com um jovem lá no trabalho, né, pastor? Ele recebe hoje, fica duro amanhã. Aí trabalha a semana toda, recebe na sexta, fica duro na segunda. É um círculo vicioso. Ele está vivendo essa vida aí passageira, feliz da vida. Ele achando que está feliz. Porque vai chegar um momento que isso aqui passa, gente. Leila, isso aqui passa. Beleza. Depois que morre não tem beleza mais não tem ninguém bonito no caixão, tem, irmão Edson? A gente fala que vê um crente, não, o semblante é feliz, mas beleza não. Mas nós temos a certeza. Para onde eu vou? Aquela mulher, depois que ela entende, irmãos, olha só, alguém que vai ao poço, pastor Edson, meio-dia, escondida, sem querer ser vista, mas quando o encontro verdadeiro chega, ela quer ser vista por todo mundo. Por quê? Porque ela entende a necessidade de anunciar o reino. Olha só o que Cristo faz. Talvez a gente às vezes reclama de um problema que se acontece, pastor. A gente tem a tendência, Mara, de reclamar. Mas se levantaram, mas fizeram contenda, irmão. Aproveita dessa contenda para você observar aonde Cristo quer te levar. Porque talvez aonde você está, você não vai fazer aquilo que ele precisa ser feito. Ele precisa levantar uma contenda aqui para você ir num lugar aonde Cristo vai te usar para salvar a vida de alguém. Aquela mulher estava envergonhada na beira do poço. Ela estava todo dia no sol quente, mas agora ela entende que ela precisa anunciar para a cidade. Mas a mulher agora não tem mais vergonha. Por quê? Porque ela sabe que o que mais importa é pregar o reino do que as pessoas pensam dela. Eu não estou preocupado, irmão, o que vão falar de mim, o que vai dizer de mim. Eu estou preocupado de anunciar o reino, anunciar as boas novas. Cristo veio buscar a tua igreja e é necessário nós se arrependermos e sermos salvos. Meus irmãos, não dá para viver assim não dá para viver mais. Sem Cristo não dá mais não. Porque pode ser agora. Esse aqui pode ser o último culto. Imagine você num culto como hoje, chegando em casa, pastor, ligando uma televisão, os noticiários dizendo: aconteceu algo extraordinário. Eu creio que vai entrar aquela musiquinha tan, 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 né? De uma notícia emergência. Aconteceu algo que os aviões caíram, os ônibus bateram, pessoas sumiram.
qual seria o seu pensamento amanhã, sabendo que você teve uma oportunidade no dia anterior? Qual seria o seu pensamento que você teve uma oportunidade no dia anterior e você desperdiçou? Para os que não são crentes, o pensamento é esse: eu tive uma oportunidade ontem e não aproveitei. E para aqueles que dizem em Mateus 7:21, nem tudo que diz seu nome, Senhor, herdará o reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade. Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, fiz prodígios, sinais e maravilha. Talvez nós, muitos de nós, que talvez está dentro do reino, está dentro da casa, mas na verdade não está no reino. Lembrar que você teve a oportunidade de mudar a história da sua casa, porque é questão de um segundo, Maera. O mesmo pensamento de mudança pode ser o Jesus vir. Eu posso decidir mudar agora, eu posso escolher mudar agora. Carol, eu posso tomar uma decisão que pode mudar a história da minha casa. Eu posso tomar uma decisão que vai mudar a história da minha eternidade. Mas eu também posso tomar uma decisão nenhuma, que também pode mudar a história da minha eternidade. Porque fazer nada também é uma decisão. Fazer nada, Maia, é tomar partido. Quem não já vivenciou isso? Aconteceu uma briga, Solano. 2 pessoas brigaram. Você toma partido de um. E se você ficar encalado, pessoas vão achar que você está tomando partido do menos favorecido. Você acaba tomando uma decisão. Talvez você olhe e diga assim: não, mas eu vou permanecer aqui no muro. Com Cristo não tem isso, irmão. Ou você está com Cristo, ou você está sem Ele. E talvez você está fazendo uma autoanálise da sua vida assim. Falamos isso hoje, irmão Naldinho falou isso comigo hoje. Eu fiquei horrorizado. Ele disse assim para o supervisor dele: um cara bom, honesto, bacana, faz as coisas certas, paga as suas contas em dia, homem de uma só mulher, um bom pai, um bom filho, um bom funcionário. Ele falou assim: lembra dos meninos que morreram lá no Complexo do Alemão? Tinha ex-presidiário, tinha ladrão, traficante, talvez estrupador, vários tipos de pessoas que tinham uma vida ilícita. Ele diz assim: no final da história, você vai para o mesmo lugar que ele, porque não é minhas boas obras que eu faço, é a graça de Cristo. Sandra, é a graça. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Meu irmão, eu sei do que eu estou falando, eu sei do que eu vivi, eu sei da onde eu vim, da onde Deus me tirou. Eu me lembro da vida dessas meninas aí, pastores. Duas mulheres. Pergunta para ela como é que foi a adolescência delas, como é que foi a infância delas. Um homem que vivia a vida de qualquer maneira, sem se preocupar com a vida da minha, quanto mais de outras pessoas. Mas um dia eu acreditei quando Cristo disse: da água que eu lhe der, jamais você tornará a ter sede. Às vezes eu olho para as pessoas que me conheceu, pastor. Não é que eu quero que as pessoas aceitem meu testemunho, minha vida, mas as pessoas olhar para alguém que viveu uma vida errada, que viveu uma vida de qualquer maneira, e ver como Cristo mudou a história. Alguém que dormia bêbado, acordava bêbado, ia trabalhar bêbado. Alguém que não tinha família, alguém que não tinha história. Hoje eu sou casado, bem resolvido, tenho minhas filhas do meu lado, tem uma que está caminhando e tem uma que já vai caminhar. Eu tenho uma história escrita, porque Cristo mudou a história da minha casa. O pintor, ele está com um pincel, só esperando você dar a oportunidade para ele apagar a sua história que você viveu até aqui e escrever uma nova história. Lembra? A Bíblia diz que o mar
uma mulher foi levada até Jesus, dizendo: essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, mas a lei de Moisés diz que a tais merecia ser apedrejada até a morte. E tu que dizem? Jesus abaixou a cabeça e começou a passar a mão na terra, e ele disse uma palavra: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Talvez Jesus disse para ela: eu estou apagando agora a sua história, porque só quem pode condenar alguém sou eu, e nem eu mesmo te condeno. A Bíblia diz que quando Jesus levantou a cabeça, não tinha nenhum, saiu do mais velho até o mais moço. Do mais velho porque o mais velho tem mais pecado, tem mais erro, ele começou a se retirar, e talvez as pessoas foram dizendo: pô, se ele não apedrejou, imagine um cara bonzinho que fazia a vida certa, olhou para a mulher e falou assim: não, eu preciso me retirar, porque eu sei o que eu tenho feito, e eu não posso apedrejar alguém. Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, ninguém está te condenando, eu que posso te condenar, não te condeno. Ele vai escrever uma nova história na tua casa, ele vai escrever uma nova história na tua vida. Talvez tentaram te matar até hoje, mas Jesus entrou no cenário para te dar vida, e vida em abundância. Hoje é momento de mudança, irmão. É virada de mês, irmão. Porque a gente, quando crente, quer chutar balde. Você também pode chutar balde, meu irmão. Chuta esse balde aí que você está vivendo. Pega esse balde, dá um bico nesse balde. Joga pra cima, fala: não quero viver isso não. Se está errado, eu não quero mais. Eu preciso deixar Cristo entrar na minha vida, porque quando Cristo entra, você vai fazer que nem aquela mulher. Você vai sair daqui correndo. Você era alguém que talvez não tinha coragem de dizer que era cristão. Talvez você era alguém que não tinha coragem de entrar por aqui, mas você entrou. Aí você vai sair daqui correndo. Eu preciso anunciar, eu preciso falar para alguém: Cristo mudou a minha história. Eu conheci um homem que ele falou toda a minha história, mas ele não falou para me condenar, ele não falou para me envergonhar, ele falou para me endireitar. Eu estava andando todo torto, mas agora eu estou direitinha. Então eu preciso fazer o quê? Eu vou pregar as boas novas. Eu vou dizer para eles: Cristo pode mudar a tua história, porque mudou do pregador, mudou a do pastor, mudou a da Lília, mudou da Rafaela, mudou da Maera, e está mudando a vida de todo mundo. Você ainda não entendeu? Tem pessoas no seu ambiente que estava com você ontem e não está mais, mas ele não morreu não, ele foi para a igreja, ele saiu da porta do bar, ele saiu do tráfico, ele saiu da droga, ele saiu da prostituição, e está entrando por as portas da igreja, anunciando que Jesus salva, cura, liberta. Ele prepara a alma e leva para a eternidade. É você que decide, meu irmão, se você vai viver essa vida desse jeito, ou você vai mudar a história da tua casa. Se coloca de pé, meu irmão.